Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de história aí. Na aula de hoje vamos falar sobre a escravidão africana no Brasil. E olha, meus queridos, um dos assuntos aí mais importantes sobre a história do Brasil, principalmente se o foco de vocês é a prova do Enem. Então vamos lá, que quase todo ano cai alguma coisa sobre isso. Então, antes de começarmos sobre a escravidão no Brasil, uma introdução importante para nós. A escravidão, galera, já existia na África desde a antiguidade, assim como já existia na Europa, já existia na Ásia. Lembre que, por exemplo, gregos e romanos já conheciam um tipo de escravidão também. Essa escravidão na África, ela é chamada também de escravidão doméstica. Por quê? Porque é principalmente os escravos prisioneiros de guerra que eram utilizados, mas quando um reino capturava um prisioneiro de guerra de um outro reino ou de uma outra tribo, ele pegava esse escravo para si para utilizar em serviços locais da sua própria tribo ou do seu próprio reino, por exemplo, para praticar agricultura. Tanto que essa escravidão doméstica ela é mais voltada para as mulheres. Cuidado, não porque era para serviços domésticos do lar, mas eram as mulheres que conheciam mais a agricultura e por conta disso que elas eram mais utilizadas. Além disso, as mulheres davam filhos a outras pessoas, homens e mulheres, mas cuidado, segundo os estudos, os nascidos das mulheres escravas não eram vistos como escravos. Portanto, já havia escravidão antes da presença europeia. Assim como o comércio de escravos com outros povos, com outras regiões e até outros continentes também já existia antes da presença europeia. Lembrem que a partir do século VII, quando o profeta Maomé morrer, os muçulmanos vão começar a se expandir por toda a Península Arábica e para o norte da África, e eram grandes compradores de escravos. Além disso, indianos e chineses também vinham até o litoral oriental ou litoral leste da África, banhado pelo Oceano Índico, e ali também compravam escravos. Porém, meus queridos, foi a partir do momento que primeiro os portugueses e depois espanhóis, franceses, holandeses e ingleses começarem a ter um contato com o litoral africano, é que haverá um crescimento excepcional do tráfico de escravos. Ele vai aumentar muito mais com essa presença. E aí sim, uma atividade intercontinental muito mais intensa do que antes. Tanto que nem se tem dados assim tão precisos sobre quantos africanos migraram forçadamente da África para a América, atravessando todo o Oceano Atlântico. Alguns números falam em 8 milhões, outros números em 100 milhões. Então, essa é vista até hoje como a maior migração forçada da história. E ao mesmo tempo que portugueses e outros europeus começavam a comprar esses escravos no litoral e revender para a América, eles estimulavam as guerras entre reinos e impérios. E todo território que passa por muito conflito, ele acaba se enfraquecendo. Então, boa parte das mazelas que o continente africano vive até hoje, por meio de conflitos, doenças, fome, e é muito fruto da presença europeia que se começou no século XV e, na verdade, nunca mais acabou, porque até hoje multinacionais exploram as riquezas desse continente. Beleza, galera? E aí sim, por que, que os portugueses decidem então pela escravidão africana? Primeiro, o ideal dos portugueses era levar portugueses para colonizar o Brasil, mas um território pequeno, com uma população pequena, não daria certo. A segunda tentativa foi escravizar os indígenas, porém havia uma série de dificuldades. Por exemplo, o indígena conhecia o território e podia fugir. O indígena ele não estava acostumado a receber ordens. Lembre que o cacique só virava um chefe em tempos de guerra. Não havia essa ideia de hierarquia entre os indígenas. Terceiro, na cultura indígena, quem praticava agricultura não era homem, era mulher. Além disso, os homens não faziam a mesma atividade 12, 14 horas por dia. Eles diversificavam muito as suas atividades. Por tudo isso, então, essa dificuldade na escravidão indígena, português escraviza o africano. Portanto, galera,
Jamais assinaram a alternativa que o índio não era forte, porque eles eram bem fortes, que índio era preguiçoso, indolente, por isso que ele não trabalhava. Pelo contrário, os indígenas trabalhavam muito, só não se adaptaram a esse tipo de trabalho, o escravo. Além disso, como já vimos, os jesuítas se opunham à escravidão indígena, queriam catequizar essa galera, e com o tempo, os portugueses começam a perceber que comprar escravo na África e revender para a América era altamente lucrativo. Por quê? Desde o século XV, a Europa já vivia um novo modelo socioeconômico, que é o capitalismo. A gente vai entender isso mais para frente. E como se chama a primeira fase do capitalismo? É o chamado mercantilismo, ou o capitalismo comercial. Então, esse comércio de escravos já era lucrativo, já é capitalismo, por isso que eles vão desenvolver a escravidão africana. Então agora começa de fato um transporte intercontinental de escravos que atravessa um oceano inteiro, nos chamados navios tumbeiros. Tumbeiro vem de tumba, onde é enterrado pessoas, porque dos muitos escravos que viajavam pelo oceano, cerca de 20% morriam no meio da viagem, devido à fome, à falta de água, à insalubridade, à quantidade gigantesca de pessoas dentro desses navios. E de forma genérica, de forma eurocêntrica, esses escravos são vistos como sudaneses e bantus. Os sudaneses seriam aqueles que viviam na região da costa da Mina e de Guiné. Mas lembrem, a história é pautada pela diversidade. Você jamais vai falar que esses escravos eram todos iguais. Possuíam idiomas diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes, tanto que os portugueses faziam isso de propósito, colocar escravos de diferentes regiões da África para que eles não soubessem se comunicar e iniciar revoltas. Os sudaneses vêm entre o século XVI e XVII. Os bantus, que vinham da região onde hoje é o Congo, Angola, eles vêm mais entre o século XVII e o século XVIII. Então, isso é uma forma de generalizar. E na história, nós não generalizamos, hein? Também alguns termos utilizados na época. Os escravos boçais eram aqueles que não sabiam falar o português. Os escravos ladinos eram aqueles que sabiam falar o português, enquanto os crioulos eram os nascidos no Brasil e cristianizados. Esses caras possuíam os melhores cargos dentro de um engenho, tanto que eram vistos com desconfiança pelos outros escravos. E um espaço em que os escravos poderiam se socializar e ajudar outras pessoas fazendo alguma caridade eram as chamadas irmandades religiosas. Espaços onde esses escravos cultuavam algum santo, aqueles de pele preta, e ali além de eles fazerem um culto religioso, eles se socializam e ajudam os mais necessitados. Importante isso, hein? Aqui essa imagem do Debré mostra a diversidade de africanos que vem para cá. É para realçar o que eu comentei com vocês. E aqui a região de onde sudaneses e bantus vinham para a América. Percebam que as setinhas vão para o norte da África, vão para a Península Arábica, onde também havia um comércio de escravos. Quais são os tipos de escravos do Brasil colônia? Na economia açucareira, é os dois primeiros. O direito, aquele que trabalha no engenho, no canavial, no roçado, dentro da moenda, e a mucama, a escrava doméstica, aquela que trabalha na casa grande, fazendo comida, limpando, cuidando das crianças, mas também que durante a noite, principalmente, sofria com abusos sexuais, tanto do senhor quanto dos seus filhos. Quando chegar ao século XVIII, com a mineração, o Brasil vai ter mais cidades. E aí o grupo de escravos vai se diversificar. O escravo de ganho é aquele que ia para a cidade e fazia algum bico. Vendia uma flor, carregava pessoas, vendia doce e recebia o dinheiro. Quando ele voltava para o seu senhor, ele dividia os lucros. Com o tempo, ele pode guardar um pouco de dinheiro e comprar a sua alforria, a sua liberdade. E o escravo de aluguel é quando você aluga um escravo. Então, ao contato de africanos de diversas partes do continente com cristãos europeus e com os indígenas, vai acabar formando uma grande mistura de religiões.
um chamado sincretismo religioso. E muitas religiões de matriz africana, mas também católica, vão surgir com o passar do tempo, como, por exemplo, a Umbanda, e também religiões mais africanas, como o Xangô e o Candomblé, que nascem aqui no Brasil. Então está se formando uma nova sociedade, a sociedade afro-brasileira. Mas não é apenas na questão da religião. Novas palavras vão surgir, novas comidas, a culinária vai se diversificar, brincadeiras de criança. Então é algo muito mais complexo que vai surgindo no Brasil, vestimentas, música, tudo isso muda com a presença dos africanos aqui. Falando quando um africano consegue a sua alforria, como que você sabe olhando uma imagem, olhando no pé da pessoa? Então perceba quando ela estiver com sapato, significa que ele conseguiu a sua alforria, a sua liberdade. Olha essa imagem também, um grupo possui sapato, o outro rapaz não. Significa o rapaz que não tem sapato, ele ainda não conseguiu a sua liberdade. E também, galera, não achem que esses africanos vão aceitar tudo isso passivamente. A resistência vai existir desde o começo da colonização, agredindo o senhor de engenho ou o capitão do mato, roubando comida da casa grande, mulheres abortando, iniciando uma rebelião de escravos. O que é o banzo? É uma tristeza profunda causada pela saudade da sua terra natal. Isso muitas vezes é uma espécie de uma depressão que pode levar ao suicídio. Mas a principal forma de resistência são os chamados quilombos, né? Essas comunidades, esconderijos que vão estar por todo o território brasileiro. O maior de todos e mais famoso, Quilombo dos Palmares. Ele vai se desenvolver numa serra. E é comum isso mesmo, galera. Um quilombo ou ficar no meio da mata, ou próximo a uma serra, um local de difícil acesso. Caso alguém invada, você consegue fugir também, sempre há uma estrada por perto. Hoje a Serra da Barriga fica em Alagoas, mas na época pertencia à capitania de Pernambuco. Só que Palmares, galera, vai crescer demais. Tanto que um quilombo ele é formado para a junção de diversos mocambos, esconderijos ou comunidades, né? E como eram dezenas e dezenas de mocambos que faziam parte de Palmares, é comum aparecer o termo Confederação de Palmares. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas viveram por lá. E como Palmares vai crescer muito, ele vai acabar se transformando numa ameaça à ordem escravocrata. Senhores de engenho da região constantemente procuram atacar Palmares. Só que haviam escravos muito bem treinados em Palmares. Inclusive, dentro de um quilombo não vive só o escravo ou o ex-escravo, não. Tem indígena, tem brancos pobres, é bem heterogêneo o grupo que vive por lá. Inclusive, quando os holandeses invadiram o Nordeste, como vai ter muita guerra contra os portugueses contra os holandeses, muitos escravos fogem e Palmares cresce muito mais. Antes do Zumbi, Palmares teve um outro líder chamado Ganga Zumba. Esse líder tentou fazer o chamado Acordo de Recife, que seria o quê? Fazer um acordo com os senhores de engenho da região, em que os senhores de engenho não mandariam mais atacar Palmares, contanto que Palmares não recebesse mais escravos foragidos. Por que foi um fracasso? Porque os próprios a galera que vivia em Palmares não aceitou, assassinou o Gangazumba por conta disso. Como assim fazer acordo com branco? Eles não aceitaram isso. E aí Zumbi dos Palmares vai ser o último líder, um líder guerreiro, assim como a sua companheira, chamada Dandara. E foram eles que resistiram ao ataque de bandeirantes comandados por Domingos Jorge Velho, que em 1697 vai destruir completamente o Quilombo dos Palmares. Zumbi havia morrido 4 anos antes, em 93. Tanto que a data da sua morte, o 20 de novembro, hoje é uma data simbólica de resistência da comunidade afro-brasileira para mostrar o que aconteceu durante a escravidão e como eles resistiram durante a escravidão. Já Dandara vai resistir por mais tempo, mas também vai acabar morrendo dentro de Palmares. É isso então, galera. Abraço.